Olá. No fim de maio, a direção do Banco Central anunciou as diretrizes para a criação da moeda digital brasileira. No comunicado, o banco informou que a nova moeda deveria acompanhar o dinamismo da evolução tecnológica da economia brasileira. A novidade ainda gera muitas dúvidas e questões. Para responder algumas delas, eu recebo neste Agenda Econômica o coordenador dos trabalhos sobre a moeda digital do Banco Central, Fábio Araújo. Fábio, muito obrigada pela sua presença aqui no Agenda Econômica. Eu que agradeço, Antônio. Eu queria mandar um alô para todos os telespectadores. Esse assunto é muito interessante, tem muitas dúvidas. É um prazer estar aqui para esclarecê-los. Então, para a gente começar, Fábio, exatamente o que é essa moeda virtual, como é que está esse projeto? Às vezes a gente chega a confundir com as criptomoedas que já estão aí no mercado mundial há mais de uma década. Eu queria que você explicasse bem esse básico para a gente. O que é essa moeda virtual que o Banco Central está preparando? A moeda virtual, ela se parece com as criptomoedas, por isso tem essa confusão. A gente adota uma tecnologia muito similar. Os bancos centrais que estão fazendo testes já estão utilizando tecnologias muito similares às das criptomoedas, mas ela tem uma diferença fundamental com relação a esses criptoativos que as pessoas já conhecem. A política monetária, a política econômica do país é que garante isso. Então, o Banco Central vai fiscalizar, emitir, da mesma forma que ele faz com o real. Então, o real digital ele vai ser uma moeda digital do Banco Central, que a gente está chamando de real digital, vai ser uma expressão digital do real para esse novo mundo de relações digitais que a gente está tendo. Cada vez mais a gente tem necessidade de fazer pagamentos na internet, de fazer operações financeiras um pouco mais elaboradas, e essa é a nova ferramenta que o Banco Central pretende trazer para a população brasileira. O que diferencia essa moeda, esse real, você está chamando de real digital? Então, aparentemente, é a mesma moeda nacional. O que diferencia mesmo essa moeda, numa transação digital, por exemplo, de uma transação feita via Pix com o real que existente agora, o real analógico, digamos assim? Certo. Essa é uma pergunta muito comum, né? Quando você analisa as CBDCs, as moedas digitais de bancos centrais no mundo, você tem três tipos principais de iniciativas que estão sendo feitas. Um tipo é para fazer um sistema de pagamentos instantâneos, que aqui no Brasil a gente já tem. Então, países que não têm estão usando essa tecnologia de CBDC justamente para fazer o Pix deles, né? Outro tipo de uso é para fazer transferências internacionais, pagamento de atacado, transferência entre bancos, e a gente também tem ótimas tecnologias para isso implantadas no Brasil. A terceira categoria, que é onde o Brasil se encaixa, é no fomento a novas tecnologias, novos modelos de negócio, você trazer programabilidade para a moeda para facilitar que os contratos financeiros sejam efetivados entre as pessoas de uma maneira mais eficiente. Então, o foco do Brasil nessa iniciativa da CBDC, do Real Digital, é você trazer tecnologias que estão disponíveis dentro desse ambiente cripto, do ambiente de finanças descentralizadas que está se desenvolvendo nos Estados Unidos, para dentro do escopo regulatório do banco e fazer com que essas ferramentas sejam acessíveis para outras pessoas. Então, a gente espera oferecer novas funcionalidades que não estão disponíveis hoje no Pix. O Real Digital ele tem esse desafio de ir além do que o Pix está fazendo e além do que o Open Banking vai trazer. O Open Banking vai trazer um fluxo de informação financeira, você vai ter fintechs que vão se especializar, a gente espera que fintechs se especializem em fazer as análises de dados das pessoas para oferecer produtos financeiros que sejam mais adequados às necessidades das pessoas. E nesse ambiente completamente digital, o real digital, o real no formato digital vai ser o meio de liquidação ideal para aumentar as eficiências e garantir que você possa atingir uma
uma base mais ampla da população, né? Porque hoje Entendi. Para deixar ainda mais claro, que tipo de aumento de eficiência? O que é que eu faço hoje com o real existente até aqui e com o Pix, que eu não posso fazer e que eu vou poder fazer com uma moeda digital? Um exemplo que eu tenho dado, como regulador, a gente não é muito criativo, né? Quem é criativo é o mercado. Mas um exemplo que eu tenho dado é o seguinte: imagina que você tem uma empresa pequena e tem um fluxo de caixa muito errático, muito difícil de você conseguir fazer pagamentos todos os meses, mas a cada 2 meses você consegue fazer pagamento, e você tem um problema pessoal que você não pode trabalhar em agosto. Então, imagina você querendo fazer um empréstimo num banco para rodar essa sua empresa pequena. Você vai chegar para o banco e falar: olha, eu posso fazer pagamento a cada 2 meses, mas se esse pagamento cair em agosto, eu não posso fazer nunca. Esse tipo de empréstimo hoje é impossível de você fazer no sistema bancário, porque o custo de você gerir esse contrato é muito grande. Agora, as tecnologias estão disponíveis de programação, de dinheiro inteligente, de contratos inteligentes, estão disponíveis para as moedas digitais, faz com que a gestão desse contrato ela seja igual à gestão dos outros contratos. Então, eu vou poder oferecer muito mais serviços e atingir uma população muito mais ampla. Gente que hoje tenta entrar no sistema financeiro, tem necessidades próprias, mas essas necessidades não são atendidas pelos produtos de balcão que estão lá nos bancos. Elas vão poder ser atendidas com essas novas tecnologias. Desculpe, eu percebi agora que eu estava aqui com o microfone desligado. Coisas às vezes, da tecnologia, né? Que a gente faz usando a nova tecnologia. Mas o que eu estava falando, essa nova tecnologia, essa moeda digital, ela vem até para atender uma necessidade das tecnologias que surgiram, por exemplo, com as fintechs. De fato, a gente tem visto no nosso laboratório de inovação várias ideias novas de fornecimento de serviço financeiro, muitos voltados para a inclusão, para microcrédito, que se você usar a metodologia convencional de administração, a metodologia centralizada de administração desses contratos, elas ficam muito caras e acabam inviabilizando essas ideias das fintechs. Elas seriam muito beneficiadas e muitas outras ideias vão poder aparecer e ser beneficiadas por essas tecnologias de smart contracts. Elas aumentam muito a eficiência da gestão dos contratos, porque você faz o contrato e ele se executa junto com a moeda. Você não precisa ter um setor para acompanhar cada passo, porque o contrato ele já é criptografado e ele vai se executando à medida que o tempo vai passando e as condições vão se verificando. Você falou da questão tecnológica, ela permeia o tempo todo a conversa. Qual é a tecnologia usada para a criação e talvez para a segurança? Porque é uma questão que se levanta muito. É a tecnologia blockchain que é usada pelas criptomoedas que estão no mercado? Inicialmente, a gente pretende fazer o máximo uso possível da tecnologia que a gente já adotou no Pix. O Pix eles tem várias possibilidades de programabilidade, tem algumas questões que a gente ainda não tem certeza de que elas poderão ser implementadas no Pix, por isso nós estamos fazendo essas discussões e vamos fazer testes nos próximos anos, mas a tecnologia proeminente nesse setor, onde os outros países estão fazendo os testes, tem sido a tecnologia de blockchain. E nisso você tem uma grande segurança com relação às transações, dada a natureza criptográfica do tipo de como essas transações são registradas e dado o registro de todas as transações que é feito com essa moeda. Então, você pode garantir a licitude das operações. No caso de você ter, por exemplo, uma fraude, você consegue rastrear o dinheiro, caso haja necessidade, e determinar onde ele foi parar. Mais uma vez, você tem falado aí no trabalho de empresas, por exemplo.
Essa moeda virtual, ela vai chegar para o cidadão comum? Eu vou poder ir, sei lá, ali na esquina, no mercado, na padaria, comprar a minha manutenção da semana e pagar com a moeda virtual? No cidadão comum? Sim, a nossa intenção é que ela seja usada da mesma forma que você usa o seu depósito bancário, o real digital, que ela tenha trânsito pelos meios de pagamento convencional que estão disponíveis para a população. Só que esse é apenas o primeiro uso. Se a gente fizesse um real digital e só servisse para isso, as pessoas teriam muita dificuldade de ver a diferença entre isso e o Pix. Mas a gente quer a gente quer e a gente espera que as fintechs ofereçam novos produtos baseados nessas moedas. Então, eu vou fazer um depósito, por exemplo, numa fintech que está captando recursos para investimentos sustentáveis de turismo no Mato Grosso do Sul. Eu posso colocar o meu dinheiro na fintech e já tenho um smart contract rodando. Na hora que aparecer o contrato do jeito que eu determinei, o dinheiro já vai para aquele contrato. Eu faço esse empréstimo que eu gostaria de fazer, de fazer um aporte sustentável, e eu já recebo na minha conta automaticamente os juros que são a remuneração dessa operação. E eu posso combinar isso com seguros, prestamistas, posso fazer empréstimos. Então, a gente vê muito mais flexibilidade para o mercado financeiro para o uso no dia a dia das pessoas. Com essa moeda, o Pix tende a desaparecer ou é uma evolução do Pix, digamos assim? O Pix, a gente vê ele como um canal para se fazer os pagamentos, né? O real é o meio mesmo, é como se fosse a moeda digital. Então, o Pix ele vai continuar existindo e a CBDC vai interagir com o Pix. Você pode, de certa forma, você pode entender que a CBDC vai ser uma evolução do Pix e do Open Banking. Voltando à pergunta, como é que vai ser a conversibilidade? É um real digital? Será igual ao real convencional? Certo, isso já está definido que vai ser conversível diretamente, um vai ser trocado pelo outro a qualquer momento. Então, nós precisamos definir ainda quais são os mecanismos para garantir isso, mas essa é uma das diretrizes que o Banco Central tem, de que o real digital e o real vão ser exatamente a mesma unidade de conta, né? Você falou em algum momento, numa questão de segurança, de possibilidade de rastreamento desse dinheiro, e aí a gente lembra que recentemente, agora nesse mês de agosto, foi deflagrada uma operação da Polícia Federal exatamente para combater um crime de lavagem de dinheiro utilizando criptomoedas, utilizando moedas digitais. Quais são os riscos dessa moeda digital, do real digital, ser envolvido no financiamento de tráfico de drogas, de armas, em questões como milícias? Como é que fica isso? É mais seguro? Poderá ser mais seguro que o uso do real convencional? Sim, o real digital, apesar das criptomoedas terem condição de fazer as transações de forma anônima, elas também têm a condição de fazer todo o rastreamento das transações, dependendo da opção de desenho do sistema que você está utilizando. Então, as moedas digitais do Banco Central, elas vão ter o mesmo nível de anonimidade que as operações do sistema financeiro hoje têm. Então, a gente já pode rastrear operações do sistema financeiro e as operações que vierem a ser feitas com o real digital, elas também serão rastreáveis. Hoje, o que a gente perde a capacidade de rastreamento, é quando o real sai do sistema financeiro e vira papel moeda. Aí a gente não sabe, não tem muito mais dificuldade para acompanhar o fluxo desse dinheiro. Mas o real digital ele vai estar sempre dentro do sistema, então a gente vai poder estar sempre rastreando. No caso que a justiça determine, a gente sempre poderá rastrear para onde é que ele foi. Agora, esse rastreamento nas criptomoedas, isso não é possível, só para deixar aqui bem claro. Isso.
a maior parte das criptomoedas adota a tecnologia que faz isso que seja completamente opaco. Você não sabe, você tem muita dificuldade para rastrear. Você tem alguns indicadores, mas é muito difícil de rastrear. Então, por isso ela é utilizada em várias ações ilícitas. Mas a mesma tecnologia que faz essa opacidade das transações, ela permite que você acompanhe essas ações. É uma questão de opção de desenho do sistema que você está operando. Você já tem uma ideia, um prazo de quando esse real virtual estará em uso, nem que seja um uso ainda, não vou dizer experimental, mas um uso inicial? A gente acha, sim, a gente ainda tem vários passos para chegar lá, né? Como eu tenho dito, o Pix aqui, ele é uma plataforma onde a gente vai desenvolver algumas funcionalidades e ele vai ser, o Real Digital pode ser visto como uma evolução do Pix e do Open Banking também, porque o Open Banking ele vai fazer o fluxo de informação financeiro das pessoas tornar necessária esse novo instrumento de pagamento, que é o Real Digital. Então, a gente precisa da maturação do Pix, a gente precisa da maturação do Open Banking, e a gente avalia que a gente vai ter um período aí de 2 a 3 anos até ter as condições para ter o Real Digital com essas características inovadoras que a gente gostaria de trazer para a população brasileira. Como é que fica a mecânica do sistema financeiro nacional? Porque assim, o Open Banking ele favorece principalmente as instituições financeiras, que elas vão ter mais controle, mais conhecimento dos dados dos cidadãos. Qual é a vantagem para o cidadão comum da moeda digital? Com relação ao Open Banking, eu acho que é justamente o contrário. Hoje a informação ela está na mão do meu banco. Eu tenho muita dificuldade de pegar essa informação e usar em uma transação que seja útil para mim em outro banco, em outro agente financeiro. Então, às vezes, o melhor contrato para mim não está no banco que eu estou atualmente, mas como o outro banco não me conhece, eu tenho dificuldade de conseguir um bom contrato com ele, seja de crédito, seja de seguro. Então, o que o Open Banking vai fazer, ele vai te dar as condições para você usar a sua informação junto ao setor financeiro, junto a quem possa te oferecer os melhores contratos. Então, isso para mim assim, é uma vantagem, eu vejo como uma vantagem para o cidadão, é o cidadão tomando posse dos seus dados. Isso é uma questão mais ampla, né, que a gente tem essa discussão com as Big Techs hoje em dia, mas a informação que você gera dentro do sistema financeiro, ela gera valor para você. E essa informação associada com o meio de liquidação, que é nativo digital, vai permitir que eu faça, por exemplo, hoje é muito comum as pessoas fazerem um empréstimo em um banco e contratarem um seguro prestamista. Com o Real Digital vai ser simples de eu fazer, com o Open Banking no Real Digital vai ser simples de eu fazer um empréstimo em um banco e contratar o seguro prestamista de outro agente financeiro, que vai ter condições melhores para as minhas necessidades. Então, a gente vê que você vai ter uma capacidade de combinar serviços financeiros de vários agentes. E o Real Digital é a ferramenta de liquidação que garante a eficiência dessas operações. A gente vê para a população. Tá, entendo. Vocês julgam ser necessário uma mudança na legislação, na regulamentação financeira brasileira? Alguma coisa que seja necessário projeto de lei, aprovação de lei no Congresso? Ou mudanças de normas do próprio Banco Central serão suficientes? A gente acha que para ter essa CBDC, sobre a qual a gente conversou agora, a gente vai precisar de alteração da lei do Banco Central, a lei complementar 4595/64. Então, vai ter, sim, uma necessidade de participação do Legislativo. E quando nós tivermos assim, uma ideia de em que direção a sociedade quer ir com esse ferramental novo, a gente vai
levar o debate para o Congresso para fazer as alterações que sejam necessárias. Em termos de economia mundial, esse surgimento, quer dizer, o Brasil está indo aí nessa esteira mundial, a Europa já tem experiências, aqui na própria América Latina, Uruguai e Paraguai estão com experiências também, Estados Unidos. Você acredita que essas moedas virtuais de bancos centrais, elas podem fazer com que mude um pouco o padrão dólar da economia mundial? Eu acho isso muito difícil, porque o padrão dólar da economia mundial ele não se baseia apenas na disponibilidade do dólar internacionalmente. Quando você constrói um padrão de contratos internacionais, de denominação de contratos internacionais, é porque você tem confiança na economia, na gestão daquela economia que está criando aquela moeda, nas leis na transparência de como as leis daquele país são criadas. Então, é muito difícil você pensar em outro país que consiga reunir tantas condições quanto tem os Estados Unidos hoje em dia. A gente sabe que é uma vantagem, a gente sabe que isso, às vezes, outros países tentam entrar nisso e do ponto de vista geopolítico, localmente é provável que isso ocorra, como aconteceu na Europa. Você tem uma unificação de moeda na Europa, os países tinham várias moedas e passaram a adotar uma única moeda, mas daí a você trocar o padrão, eu não vejo essa substituição do padrão dólar aí nas próximas décadas, não, porque você tem todo um arcabouço institucional, toda uma transparência do modo de condução das coisas que é feito pelos Estados Unidos em relação à comunidade internacional, que faz com que o dólar seja aceito internacionalmente. Não é só o fato dele ser disponível. Entendi. Voltando ainda um pouco à questão de segurança, recentemente a Comissão de Assuntos Econômicos do Senado aprovou, recentemente isso foi no mês de agosto, aprovou o projeto que estabelece limites para transações em dinheiro e em moeda, em espécie, né? Você acredita que esse mesmo tipo de limite pode vir a ser necessário, pode ser um dos critérios de segurança para evitar o uso da moeda virtual em determinados tipos de crimes? Sim, isso é uma possibilidade. Do mesmo jeito que você tem limites para saque em determinados horários, esse tipo de coisa deve ocorrer com o CBDC também, para garantir a segurança das pessoas. Agora, enquanto você estiver falando de uma CBDC que está online, ela não tem esses problemas que o papel moeda tem. E como ela é rastreável enquanto ela está online, a gente pretende fazer um sistema rastreável enquanto ela está online, então essas questões de operações ilícitas, elas são menos importantes. Agora, se você tiver uma alternativa de uma CBDC que possa operar no ambiente desconectado, no ambiente offline, aí você tem questões muito mais relevantes de segurança. Então, nesse caso, os limites vão ser muito mais importantes. Mas uma CBDC offline não é o foco atual do Banco Central, justamente por causa das questões tecnológicas que são necessárias para garantir a segurança desse meio de pagamento. Você está falando aí diversas vezes em CBDC, é a sigla que designa mais ou menos o nome técnico da moeda virtual, não é isso? Isso, CBDC vem do inglês Central Bank Digital Currency, que quer dizer moedas digitais dos bancos centrais. É só a sigla em inglês que é o termo mais comum de se utilizar. Você vê o mundo trabalhando com essa moeda digital, a gente já tem essas diversas experiências, você acredita que a gente vai, e quando mais ou menos, no espaço de tempo, que o mundo vai ter transformado a sua moeda, o papel moeda, em moeda digital? E, primeiro, a maior parte dos países não tem a intenção de extinguir o papel moeda, e o Brasil também é um desses países. Da mesma forma que a gente não extinguiu o cheque e hoje as pessoas usam muito menos cheque, a gente só pretende dar novas funcionalidades, novas facilidades de pagamento para que as pessoas optem por essas novas funcionalidades, né? Então, o cheque ele tem muito menos uso hoje e a gente espera que com o real digital, com o Pix, com a transformação digital da sociedade, o real em papel
ele vem a cada vez ser menos utilizado. Mas a menos de uns 2 ou 3 países da Europa que realmente querem extinguir o uso do papel moeda, a maioria dos países não tem essa intenção. Essa não é a intenção brasileira e não é a intenção de praticamente nenhum país aqui da América Latina. Mas os programas, os programas de moedas digitais do Banco Central estão avançando, já tem alguns países que estão já com a moeda disponível para a população, caso Bahamas e uma associação de países do Caribe, e vários testes estão sendo feitos em vários locais do mundo. A China está com um estágio de teste já, ela vai fazer um teste na Olimpíada de Inverno de 2022. Então, a CBDC, né, as moedas digitais do Banco Central, são uma realidade que estão se materializando. E a gente espera que, assim, nos próximos 5 anos, vários países tenham lançado suas moedas digitais. Que bom. Bom, então, Fábio, eu quero agradecer a sua participação aqui na agenda com esses esclarecimentos e quando for lançar o Real Digital, você volta para nos contar como é que vai ser e as novidades que serão apresentadas. Eu que agradeço, Antônio. Obrigado. E agradeço também a você que nos acompanhou até aqui. Esse programa já está nas nossas redes sociais, está no site da TV Senado, senado.leg.br/TV, e no canal da TV Senado no YouTube. Você se inscreva lá no nosso canal, deixe o seu joinha e continue com a nossa programação. Até o próximo Agenda.